Olá, sejam bem-vindos ao episódio 33 do Por Que Não Podcast. Um podcast que visa inspirar as pessoas a questionarem o status quo e ir em busca de uma vida de maior realização. Eu sou a Sol Del Carmo. E eu sou Marcelo Oliveira. E no episódio de hoje a gente traz a Valesca. E aí, Sol? Bem-vinda, Valzinha. Olá. A Valzinha, gente, ficou 20 anos no mundo corporativo e hoje está responsável pela área de operações e relações institucionais do Colégio Vértice. Bem-vinda, Valzinha. Se apresenta para os nossos ouvintes. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muita saudade da Sol, fazia tempo que a gente não se via, né, Sol? Sim, saudade. Trabalharam juntas, né? Sim. Eu contratei a Sol, né? Eu puxei ela para o mundo corporativo. Olha aí. Mudou minha vida, Valzinha. Cá estamos. Não estaria aqui hoje, fora do mundo corporativo. As duas, né? Aprendendo, idas e vindas. Amém. Graças a Deus elas acontecem. Não ficamos estagnados. Valzichas, quer contar um pouquinho do se apresenta? A gente pergunta quem você é, quem você está, brevemente, antes da gente começar a te perguntelhar as coisas. Tá bom. Eu sou a Valesca, né? Trabalhei muito tempo aí no mundo corporativo, sempre na área de pesquisa de mercado com consumidor. E hoje eu sou uma apaixonada por educação e não consigo me ver mais, né? Voltando para os primórdios e me vejo aí uma pessoa totalmente integrada, né, nesse novo mundo onde eu me encontrei. E o tema do episódio de hoje não poderia ser outro, né? Acho que a gente aqui já falou um pouquinho, e você também estava no universo corporativo e foi para o ramo da educação. Acho que uma transição um pouco incomum. Então, a gente quer saber um pouquinho, para começar, como foi sair desse universo corporativo e ir para um completamente diferente, que é o ramo da educação, né? Como foi isso? O que te fez brilhar os olhos para querer esse outro setor aí tão interessante? Legal. Eu acho que a primeira coisa foi uma mudança interna, né? Então, tinha ali uma centelha começando a brilhar, assim, e me fazendo refletir sobre o que eu gostaria, o que eu queria para a minha vida, né? Então, eu sempre gostei muito do mundo corporativo e do que eu fazia, mas nos últimos anos, apesar dos desafios, eu estar numa empresa que eu sempre amei, as equipes, eu gostava muito, o tipo de trabalho, o conteúdo, né, que me consumia tantas horas do meu dia, começou a não me realizar mais. Então, isso começou a trazer para mim uma inquietude, uma ansiedade, e muitas vezes uma angústia, porque eu passava 8, 10 horas do meu dia discutindo coisas que, a hora que eu ia dormir, eu falava, nossa, mas eu não sei se eu quero passar tantas horas do meu dia assim, mais, sabe? Eu comecei, uma coisa que às vezes eu me sentia triste, que era assim, eu não valorizava mais aquilo que eu estava fazendo, né? Então, eu estudei numa super faculdade, fiz cursos fora, morei fora, fiz pós-graduação, e eu falava, puxa, eu não estou me realizando mais, não estou feliz. Então, gera uma inquietude, porque você pensa, o que eu vou fazer, né? E tudo isso que eu investi, tudo isso que eu me dediquei, e agora, né? Não me sinto mais feliz. Então, a própria empresa onde eu trabalhava me proporcionou algumas mudanças de trabalho e algumas coisas que me entusiasmaram muito e que eu fui percebendo que elas me despertaram interesse e me alegraram justamente por fazer algo totalmente fora da caixa, diferente. E aí eu comecei a ver que o que mais me motivava no meu trabalho era fazer coisas que não tinham mais a ver com pesquisa de mercado, né? Então,
eu implementei uma área diferente lá, que a Sol participou, inclusive, né? Muito bacana, que tinha a ver com pesquisa, mas o que eu mais gostei dessa implementação foi a parte de operacionalizar a coisa, de construir, de sair de um negócio com 2 pessoas e terminar numa área com 15, né? De pensar nessa infraestrutura, nos equipamentos, como que eu posso treinar essa equipe. Então, eu comecei a ver que as coisas que estavam me motivando mais não tinham mais tanto a ver com, né, o cerne daquilo que eu fazia por tantos anos. E isso me angustiava, e principalmente porque né, eu já estava com... Quando eu comecei esse questionamento, eu já estava aí por volta dos 40 anos, então já é também um estágio de maturidade que faz você pensar, porque você também já experienciou muita coisa, né? Mas, por outro lado, eu pensava, puxa, o que eu poderia fazer, né? Quais seriam novos caminhos para mim? Quais seriam... Eu não tinha um hobby, né? Eu não pinto quadros para começar a vender minhas obras. Ou, eu não cozinho super bem para, de repente, começar a fazer marmitas. Então, eu pensava, se eu tiver que fazer uma coisa diferente, o que seria, né? Então, eu estava nesse momento de questionamento. Então, eu tenho 2 filhos já, uma pré-adolescente, um de 10, uma de 13, e então tenho responsabilidades financeiras também, né? E que é um outro tema que também preocupa, porque você precisa sair de um lugar que você tem uma estabilidade, uma estrutura e um entorno financeiro que te respaldam, e aí você fala, para onde que eu vou para que eu consiga também ainda manter, né, a situação que eu tenho com os meus filhos, que eu possa continuar proporcionando para eles aquilo que eu proporciono hoje, né? Então, isso era uma ansiedade muito grande, que eu fiquei aí alguns anos, né, dormindo mal, acordando angustiada, indo trabalhar, eu pensava no caminho, ai, meu Deus, o que será que um dia eu vou fazer, né? Eu podia ter uma luz, assim, cair uma iluminação na minha cabeça e tal. E eu acredito, eu sou uma pessoa que tem muita fé, né? E eu acredito muito que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, né? E a gente tem que ter a sensibilidade, independentemente das crenças, de perceber quando as coisas aparecem, né? Então, eu sou uma pessoa eu tenho muita fé, e eu sempre acreditei muito nos sinais divinos, assim, sabe? E foi quando eu recebi, na verdade, um convite de uma amiga, que trabalhou comigo, inclusive foi ela que me levou para a Unilever, né, a Patrícia. Nós nos conhecemos fora do Brasil, fazendo curso nos Estados Unidos, quando a gente fez intercâmbio, e a gente ficou amigas muitos anos, e ela que me indicou na Unilever, e nós trabalhamos juntas muitos anos na Unilever. E ela também chegou nesse questionamento da vida dela, e ela saiu da empresa para tocar a escola, né, o Colégio Vértice, que é da família dela, né? Então, ela é da geração mantenedora da escola. E um dia ela me chamou, nós sempre conversamos muito, essa amizade de mais de 20 anos, aí a gente sempre trocou muito figurinha, a gente sempre conversou sobre muitas coisas. Ela sabia também dessas minhas angústias, desses meus questionamentos, mas nunca tínhamos chegado a conversar sobre isso, né? E um dia ela me chamou para tomar um café com a mãe dela, né, na escola, e os meus filhos estudam lá há muitos anos, já na escola, então, assim, eu já admirava, né, o colégio, então, como mãe, né, e um dia ela me chamou para tomar café, imagina, eu tinha saído do açougue, eu estava de moletom, ela falou, você não quer vir tomar um café comigo? Eu falei, tá bom, eu falei, vou deixar minha filha em casa, que eu estou saindo do açougue, e eu vou tomar um café com você. Fui de moletom, achando que a gente ia bater um papo, como muitas vezes a gente, né, se encontrava na escola e tomava um café. E eu fui, conversei com ela, com a mãe dela também estava lá, conheço há muitos anos também. E aí elas começaram, a gente falou de firulas,
E elas falaram, bom, vamos ao que interessa. É o seguinte, e me apresentaram a proposta, né, a ideia do que elas queriam. Então, de trazer uma pessoa de fora que tivesse uma experiência, né, em multinacional, em implementação de coisas, e toda, né, o pensamento estratégico que elas tinham para o grupo Vértice de Educação e a implementação de novas coisas e projetos. E conforme elas foram me falando o que elas queriam, né, o que elas esperavam de uma pessoa e por que elas estavam, né, me chamando para conversar, eu fui sentindo um calor, sabe? Os meus olhos, assim, eu falava, nossa, era para implementar tanta coisa legal, né? E para mim, assim, imagina, na escola, no lugar onde meus filhos estudam, quer dizer, você ia ver o resultado concreto ali, tão rápido, né? Aquilo foi me dando, que eu falei, nossa, não estou acreditando que eu estou aqui nesse momento, né? Elas falaram, olha, uma primeira conversa, né? Vamos evoluindo. E eu falei, não, tudo bem, vamos evoluindo. E a Patrícia até falou, olha, agora a gente precisa conversar sobre, né, a sua situação, todo o seu pacote de remuneração, evoluir nessa conversa. E eu lembro que eu até falei pro meu pai, falei, pai, você não vai acreditar, né? Tive uma conversa agora na escola, meu pai falou, pelo amor de Deus, não me tome atitudes precipitadas, que é um pouco daquilo que, né, qual que é a expectativa, a família, imagina assim, não, deixa, fica aí onde você está, não vai mexer, né, você está num bom emprego, você está num cargo bacana, você tem uma posição legal, você tem uma estabilidade. Eu falei, tem, mas não tenho a felicidade que eu preciso. Essa é a Eu questão, acho, né? maravilhoso que a história se repete. Os nossos Eu não pais, tenho, enquanto eu a não... geração tá lá os pais. É isso, né? E eu lembro que eu fui tocando, né, com a Patrícia, né, as questões, e quando... e eu sabia que eu ia abrir mão de algumas coisas, porque o mundo corporativo, com todos os benefícios e coisas que as empresas te entregam, é diferente de um ambiente, né, no mundo da educação, mas eu estava absolutamente disposta a fazer alguns trade-offs, né? Porque eu sentia uma compensação muito maior de um outro lado, né? E então, assim, a gente evoluiu em uma semana a conversa, eu decidi, e eu estava assim, muito, muito confiante, eu estava muito segura da minha decisão, né? Então, com todas as inseguranças que durante muitos anos me rodearam, ai meu Deus, será que eu vou encontrar alguma coisa que eu vou conseguir me manter, né, o patamar dos meus filhos, conseguir bancar, como é que vai ser? Eu tinha uma tranquilidade tão grande com a escolha que eu estava fazendo, que, de novo, né, toda vez antes de dormir eu falava, ai, que me ilumine, né? Eu sou muito, acredito muito em Nossa Senhora, né? Então eu falava, ai, me guie, né? Quando eu acordar, me faça com que a primeira decisão que venha na minha cabeça seja mais assertiva, né? Então, independentemente das suas crenças, você ter uma certeza de que tem algo que vai te guiar, isso é uma coisa que, para mim, foi muito forte, né? E não é à toa que o dia que elas fizeram o convite para mim foi no dia de Nossa Senhora de Fátima, que eu já tenho muita fé, então uma coincidência, assim, que para mim foi mais um motivo incrível. E uma outra coisa que eu conto para poucas pessoas, que foi uma outra coincidência, que, assim, só de falar me arrepia, que é assim, quando eu saí da Unilever, eu tirei uma semana de férias, né? E era uma semana que eu estava sem os meus filhos, era a semana de Corpus Christi, que era feriado do meu aniversário, 17 de junho, e eu falei, ai, quer saber, eu vou estar sozinha, já que elas me fizeram convite no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Eu falei, tem uma amiga que mora em Portugal, eu vou ver quantas milhas eu preciso para ir para lá. Quem sabe, né, eu consigo ir de milhas. Olha só, eu precisava de 147 mil milhas. Eu tinha 143 mil.
Na hora, eu emiti o bilhete, mandei uma mensagem para minha amiga, falei, posso ir para tua casa? Passar essa semana aí? Ela falou, pode. No dia do meu aniversário, ela me levou para Fátima. E eu estava em Nossa Senhora de Fátima. Que incrível. Que demais essa história! Que da hora. Então, eu acho que tem muito a ver com o que você acredita mesmo. Então, quando você sente no teu coração, né, que você está recebendo um sinal, uma força, uma energia que te tranquiliza no teu coração, que aquela decisão é a correta, você sabe que é. Tanto que, assim, eu decidi em uma semana, eu estava há 12 anos, né, na Unilever. E quando eu pedi demissão, né, foi um choque, assim, um pouco para minha gestora e para os meus gestores de fora também. E, assim, eu estava tão confiante, eu estava tão tranquila da minha decisão, que não tinha uma possibilidade de eu repensar, né? Então, hoje eu me sinto, assim, absolutamente tranquila e muito, muito realizada, muito, muito. Eu acho muito legal isso que você está falando, porque não é que, é o que você falou, tipo, as inseguranças existiam, né? Não é que não havia nenhuma, mas eu super vejo dessa maneira de confia um pouco, confia, tipo, estamos em pandemia, não tem nenhum tipo de emprego, oportunidade com pandemia. Confia, vai fazendo o seu caminho, né? Tipo, eu acredito muito nisso, assim. Independente da sua crença, né? Você pode falar, eu, no caso, né, sou super... quando eu preciso de alguma resposta, eu peço e eu creio muito nela, que ela me ajuda, mas você pode pensar que o universo vai te ajudar, você pode pensar que uma força maior vai te abrir uma janela para você... E não importa, né? Intuição. Mas você confiar que tem algo maior que vai te orientar e te ajudar, e você está atento a esses sinais, eu acho que isso que faz você ter mais certeza de que você está no caminho certo, né? Assim como eu tive esses sinais, né? E essas confirmações, para mim, foram bastante importantes, né? Outras pessoas têm outras, mas o estar aberto para ter essas percepções, eu acho que são super importantes, né? Sim, e o interessante é que é isso, a gente uma palavra que a gente fala muito aqui, que é sentido, e a gente até, inclusive, já teve um episódio só falando sobre isso, é interessante porque é isso, acho que tem uma série de dificuldades nas nossas decisões, a gente fica com incertezas, e aí você falou de várias, né, todas as inseguranças dessa transição, mas de que a partir de um momento, quando aquilo faz sentido pra gente e as coisas se encaixam, parece que esses obstáculos todos eles caem, eles somem, né? E aí você fala, não é isso mesmo que eu quero perseguir, que eu vou. E aí, enfim, parece que tudo some e a nossa decisão é de momento, né? Acho que eu lembro também, a Sol contou de quando ela se demitiu, também foi algo muito assim, e eu também, então é interessante, né? E aí o que fica pensando é que acho que esse momento inicial é o momento muito glorioso, onde a gente descobre, não, é realmente por aqui tudo. Só que passado esse momento, acho que, principalmente nesse caso, eu estou muito curioso para saber, porque são ramos muito diferentes, né? Do universo corporativo para o da educação, apesar de você falar, tá fazendo coisas parecidas, né? Que você foi para estruturação de processos, enfim. Então eu queria que você me contasse um pouquinho de como foi isso no começo e quais as dificuldades que você foi enfrentando nessa nova carreira. É assim, é muito, muito doido, né? Porque quando eu fui para a escola, eu também tinha umas inseguranças do tipo, mundo corporativo, se eu mudasse de empresa, podia dar aquele friozinho na barriga, mas eu sabia exatamente, né, a lição de casa de feijão com arroz, né? No ambiente escolar é muito diferente, né? Até porque na escola você tem a equipe pedagógica, né? Que é o coração do negócio, né? Que é o que traz a excelência da qualidade de ensino, e isso não tem nada a ver com o meu trabalho, né? No sentido, eu não tenho reuniões para discutir coisas pedagógicas, né? Não, de forma nenhuma. Inclusive, foi muito engraçado, porque meus filhos estudam lá,
Então, às vezes eles falavam, mas mãe, então quer dizer que quando eu puder reclamar de não sei o que, eu posso falar com você? Eu falo, não, isso você vai conversar lá com a coordenação pedagógica, comigo não é nada pedagógico, né? Então, tem muito acho que teve um desafio grande do entendimento de como funciona, né? Você conhecer as pessoas que têm perfis e backgrounds muito diferentes, né? Por outro lado, eu também tinha muita segurança que, fazendo as conexões certas, conhecendo as pessoas, né, o meu jeito de trabalhar, eu sempre tive muita tranquilidade com o meu jeito de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né, construir relações, então, isso para mim é muito primordial. Então, eu fui buscando, através das minhas fortalezas, né, como eu vou conquistando esse espaço e essas pessoas, né? E o que eu tinha, eu comecei o meu trabalho na escola com uma parte de melhorar toda a parte de comunicação, que também era uma coisa que para mim era muito zona de conforto, né? Então a gente reformulou todo o site da escola para poder trazer muito, dar visibilidade para todos os projetos e todas as coisas que os alunos fazem, e muitas vezes os próprios pais de outros segmentos não tinham visibilidade, né? Então, o pai que é do infantil não vê o que o ensino médio está desenvolvendo lá na frente, que é o percurso que o filho vai fazer, né? Então, a gente conseguiu trabalhar muito o Instagram, de promover muita visibilidade também de tudo que os alunos faziam, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eu comecei por aí, né, com a área de comunicação. Depois a gente teve uma mudança grande de implementação de sistemas, a pandemia, eu brinco né, com a direção, eu falo, quando vocês me tiraram da Unilever, vocês só não falaram que vinha uma pandemia por aí, né? E para a área da educação foi, assim, absolutamente desafiador, muito difícil, onde a gente, além de toda a reinvenção que a área pedagógica teve que fazer, e a gente, em uma semana, estruturou o colégio, todos os professores, para migrarem do ambiente real, né, presencial para o virtual, a gente fez isso em uma semana, desde a educação infantil até o ensino médio, então foi uma operação gigantesca, né? A gente teve que trabalhar também muito com a situação das famílias, né? Então, eu sou responsável pela comunicação, pela enfermaria, pela central de monitoramento agora de toda essa situação de pandemia dentro da escola. A gente tem uma consultoria aí do Hospital Einstein. Então, toda essa operação, né, de fazer, e ouvidoria ainda, né, que é o contato das famílias no que não tange a área pedagógica. Então, sugestões e reclamações ou auxílios, muitas famílias, né, com dificuldades financeiras por conta da pandemia, como que a gente consegue auxiliar, então ter essa escuta, tá aberto, e aí eu comecei a navegar por coisas que realmente me apaixonavam, né, então, quando uma família procura a gente com uma certa dificuldade, eu levo isso para uma reunião de direção e a gente consegue ajudar, eu vou dormir, nossa, assim, com uma alegria, né, no meu coração, porque eu realmente fiz um impacto, né, na vida daquela família, que era inimaginável, né, no meu trabalho. E é um impacto mais palpável, né, que você está vendo que você está ajudando, né? É real e imediato, né? Quando eu trabalhava em multinacional, muitas vezes a gente pensava no impacto do consumidor, mas, puxa, a gente está falando de bens de consumo de massa, às vezes de alimentos. Eu trabalhava num projeto de inovação para estar implementado 2 anos depois, né? Então, aqui as tomadas de decisão, elas são muito imediatas, são muito rápidas, e elas impactam a vida das famílias ali naquele dia, no dia seguinte, na semana seguinte, né? Então, é muito bacana isso, e eu vejo o resultado, né, do que eu faço muito imediato, e isso, para mim, não tem preço, né? Hoje mesmo eu conversei com
como uma pessoa, a gente está fazendo umas entrevistas, e eu falei, a gente acaba o dia exausto, assim, acho que eu nunca trabalhei tanto como eu tenho feito desde que eu fui para a escola, né? Mas a hora que eu vou dormir num nível de satisfação, mesmo com todos os perrengues, com as dificuldades, às vezes com famílias mais difíceis que a gente tem que tratar, eu vou dormir, feliz. E eu acordo falando, nossa, que bom. Mesmo que eu tenha 10 pepinos para resolver, eu falo, deixa eu botar em ordem aqui meus 10 pepinos. Mas eu boto meus pepinos em ordem feliz. Não tô, sabe, me lastimando, me sentindo que eu tô me arrastando para o trabalho, sabe? Essa é uma grande diferença. Que para mim, eu vou de bicicleta trabalhar, ou às vezes a pé, então a dinâmica também na minha família, com os meus filhos, tá perto, tudo isso tem uma recompensa muito grande, né, além do trabalho em si. Super, tipo, esse é o ponto, a gente fala que às vezes, porque assim, difícil por difícil, trabalhar muitas horas por dia, eu prefiro trabalhar muitas horas por dia fazendo algo que no fim faz sentido, do que trabalhar muitas horas por dia e sentir que eu só estou drenando minha energia, doando ela, sei lá para quem. É exatamente isso. É exatamente isso. Tem uma moça que trabalha aqui em casa, só conhece a Dadá, né, Sol? Belíssima, Dadá tá com meu braço direito, a Dadá. Eu falo para ela que ela vai ficar comigo amarrada aqui, não deixa ela sair nem morta. E ela fala para mim, nossa, dona Val, a senhora achava que você ia sair da Aldrin Level para trabalhar um pouco menos, né, ter um dia a dia menos puxado. Eu falei, pois é, Dadá. E não é, né, mas antes, por exemplo, né, eu tinha equipe no México, eu tinha equipe global na Europa, então a gente ficava das 7 às 10 meio que ligada, assim, né? Mas por causa de fuso horário, tudo. Hoje, eu deixo meus filhos na escola às 7, muitas vezes eu começo a trabalhar às 7, às vezes eu volto para casa, tomo café e vou para a escola umas 9, mas é tão intenso o dia que às vezes eu trabalho mais, ou eu tenho que ainda preparar alguma coisa que eu falo, eu vou fazer com gosto isso, porque amanhã está pronto. É um prazer diferente, né, que você sente. Então, eu me sinto muito, muito feliz, muito. E eu quase, quando eu ouço você falando isso, eu me identifico, porque eu nunca, assim, a minha vida corporativa, né, carreira inteira, assim, para mim, fim de semana acabou, não estou sendo paga para trabalhar no fim de semana, não sou obrigada, desligo, segunda-feira esqueci minha senha, tipo, eu desligava real, mental, tipo, emocional, total, e não entendia as pessoas workaholics, falava, gente, o que vocês têm na cabeça, né? Por mais que eu gostava do que eu fazia, tipo, calma, né? Tudo tem um limite. E hoje em dia, isso que você falou, tipo, às vezes eu tô até, quando eu vou ver, eu tô tardão, mas peraí, eu quero continuar fazendo isso aqui que eu tô fazendo, que tá legal. Tipo, porque você curte fazer, Exato. né? Não é um desgaste, né? Então, assim, muitas vezes, às vezes, eu sou separada, né? Então, às vezes, meus filhos não estão no final de semana comigo. Aí, às vezes, eu até me planejo, eu falo, quer saber? Vou deixar isso daqui, eu vou fazer no sábado de manhã. Vou dar uma volta com o cachorro, vou voltar, vou me organizar, porque eu sei que eu vou estar com a cabeça mais fresca, vou pensar melhor, é um projeto que eu quero desenvolver, vou me estruturar, porque no dia a dia da escola é tão maluco, né, assim, é tanta gente te acessando o tempo todo, com tantas coisas, porque a escola é muito viva, né, que às vezes não dá tempo, então eu falo, quer saber, acho que eu vou fazer isso no final de semana. E eu não faço assim, ai, meu Deus, tenho que terminar isso, não. Exato. É assim, vou fazer, é legal, né, eu sigo, né, a Sol aí com as coisas dos óleos essenciais, que é uma parada que eu adoro, e eu falo, é tão legal, porque assim, a gente, quando gosta, a gente quer ler mais sobre o assunto, Exato. A gente quer se inteirar mais, então, é legal, é bacana, né? É junto, né? Você vai se desenvolvendo pessoal e profissionalmente meio junto e misturado. Tem aquela coisa que diz, né, que se você trabalha feliz todo dia, que parece que você não está, no fim, trabalhando, tem
uma coisa mais ou menos. Eu acho que é um pouco Trabalhe com o isso. que gosta e você não vai trabalhar nenhum dia da vida. Isso mesmo, sozinha, isso mesmo. E você está há quantos anos já nesse... Vai fazer 2 anos que eu estou na escola já. Que 2 massa. E você anos, falou do fim de semana. Pois é, né? Um só de pandemia, metade, socorro. Do fim de semana, dos filhotes e tal, como é que ficou esse esquema? Assim, o que mudou na sua rotina antes da pandemia e talvez depois da pandemia, né? Porque vou contar um pouco antes da pandemia. Então, assim, uma coisa e foi muito consciente a minha mudança, né? Eu moro a 5 quadras da escola. Nossa. Então, assim, eu vou a pé, eu volto a pé, às vezes eu vou de carro, porque eu tenho que levá-los, né? E aí eles têm mochila, tem muito peso, um caderno e tal. Então, às vezes eu vou de carro, mas às vezes eu vou de bicicleta também. Então, é muito gostoso, porque eu tenho lugar para deixar a bicicleta, às vezes eu volto só para pegar o carro para poder buscá-los. Almoço em casa todos os dias, com eles, né? Então, metade da semana eles ficam comigo, metade da semana eles ficam com o pai. Mas a gente almoça, então, nas 3 vezes que eles estão comigo durante a semana, a gente almoça juntos, né? Eu estou muito mais presente, muitas vezes eu estou dentro da escola, porque eu estou fotografando, eu estou tirando algumas fotos, registrando algumas coisas para o Instagram, né? Principalmente agora na pandemia, que a gente tem feito muito rodízio, né, da equipe, não é todo mundo que está vindo. Então, como eu moro muito perto, eu falo, deixa que eu vou lá. Eles falam, a gente está precisando de foto do pessoal da 2ª série do médio em atividades outdoor. Eu falo, já vou ligar para saber quando que é o horário da educação física que eu vou lá. Então, eu faço alguns registros, né? E às vezes eu vejo as crianças por ali também, né, no ambiente. E muitas vezes eu tenho as reuniões também com as equipes pedagógicas, eu sei o que eles estão promovendo de projetos e tal, e então a gente consegue pensar em como capitalizar e tal. Então, é muito legal porque assim, eu acordo, tomo meu café, né? Eu passeio aí com o cachorro, aí eu levo eles para a escola, vou para a escola, a gente volta, almoça, todo mundo junto. Aí, às vezes, eles voltam para a escola, porque fazem violão. A gente tem um núcleo de cultura na escola, que é o Vértice Espaço Cultural, e eles fazem aula a Marina faz aula de ukulele. Meu Deus, eu tenho uma banda com ela. Ela faz ukulele, e fez 1 ano e meio de ukulele, agora está fazendo violão. E então, aí eu vou ajudando eles na rotininha deles, né? Mas a gente está muito mais assim próximo, porque antes eu saía às 8 e pouco, 8 e meia, e voltava às 6 e meia, 7, né? Então, eu tenho muito mais tempo com eles, muito mais. Isso Agora, foi ainda na pandemia, mais decisão? ainda, né? Quando você pensou em mudar, isso foi algo que você já via que ia acontecer e estava buscando? Foi. Quando chegou a oportunidade para mim de ir para a escola, eu sabia que eu ia estar muito mais perto deles, muito mais conectada. Tá lindo. Uhum. Vai, gente. Imagina. Veio me mostrar Quem a sabe lição. faz ao vivo, Então, assim, eu sabia que eu ia ficar mais próxima deles, que nesse sentido também ia ter uma qualidade de tempo com eles muito melhor, que eu queria, porque o mundo corporativo também te chupa, te consome, né? Você vai às 8h30, você não volta para almoçar em casa, você volta no final do dia, né? Então, eu tenho essa proximidade com eles, muito mais tempo com eles, que para mim também não tem preço. Sim. Então, são várias coisas que você pesa, né, na balança. O universo corporativo acho que pode te dar muitas coisas, né? Mas também te tira. Te tira, e aí esse é o ponto, né? Conseguir entender quais são as suas prioridades, o que faz sentido para você, né? Acho que é isso. Benefícios, um salário bom, carro, enfim, muitas coisas. Habilidades, mas o tempo com os filhos, você poder almoçar todo dia em casa e ir a pé para o trabalho. Essa rotina não tem preço, né?
É muito bom. Qual o custo? E também, assim, eu estava outro dia tendo umas reflexões profundas, e aí eu pensei, eu não conheço ninguém que chegou no final da vida e falou, acho que eu devia ter passado menos tempo com as pessoas que eu queria ter passado menos tempo com as pessoas que eu gosto. Aí eu falei, acho que eu preciso lembrar disso todos os dias quando eu acordo, possivelmente. Não, e você sabe que, assim, olha que a Unilever era uma empresa que eu ainda falo muito tranquilamente, eu nunca perdi tempo com meus filhos, eu nunca deixei de ir numa apresentação, de participar de uma entrega de medalha da natação, porque é uma empresa que sempre permitiu também muita flexibilidade para a gente. Então, graças a Deus, desde que eles nasceram, eu tinha essa flexibilidade, eu tive gestores também incríveis, tanto aqui no Brasil quanto fora, que entendem isso e sempre foram muito bacanas nesse sentido. Eu também. Meus gestores lá super entendiam também. Então, acho que, assim, ainda fui uma privilegiada, mas você tem muitas viagens, você se ausenta muito por muitos momentos. Então, assim, inevitavelmente é uma dinâmica de trabalho diferente, né? E que, para mim, saber que eu ia mudar isso para poder ter mais qualidade para mim, fugir de trânsito e ter mais tempo, né, em casa com eles, foi um outro critério fundamental que pesou muito, né? Até porque eu sabia que eles iam estar entrando agora numa fase mais de pré-adolescência. A gente tem que estar perto, né? A gente tem que estar conectado. A gente não pode estar distante. Tem que estar junto. Eles têm que ter liberdade para mostrar as cagadas que fazem, as bobagens, os tropeços e as coisas legais, né? Então, se você não tem essa conexão próxima, né? Você não estabelece essa relação que é tão importante, né, nesse momento de adolescência, com tantas coisas que vão pintar por aí. Então, você tem que estar perto, né? Se você não estabelece essa conexão, já era. Total. E quando eu ia perguntar um negócio que eu ia falar. Uma curiosidade. Como você sente que é a pressão, não sei, dos seus superiores ou do ambiente de trabalho versus o mundo corporativo? Porque, assim, às vezes tem o mundo corporativo e tem alguns outros mundos. Uma mulher outro dia me contou que organizava casamento, tomou cuspida na cara de noiva já, assim, que é bizarro. Caramba! O diabo veste Prada vezes 1000, assim, o mundo do casamento, tipo, casamento é o seu dia mais feliz e o povo fica louco, não sei o que acontece. Então, eu acho que, assim, quando a gente fala de tratar com... Assim, acho que tem duas coisas. Quando a gente fala de tratar com pessoas, a gente está exposto a tudo, né? Porque a gente tem perfis totalmente diferentes em termos de audiência, né? Então, nossa comunidade escolar, eu tenho famílias de vários estilos, né? Então, eu acho que não é uma pressão, mas é assim, quanto mais tempo vai passando, mais você fica também tranquilo em se posicionar muitas vezes, porque tem muitas famílias que são difíceis, né? Que tratam a escola puramente como um prestador de serviço personalizado, e não é, né? Uhum. É uma instituição que tem ali suas regras, né, suas condutas, e a família tem que estar feliz em estar ali, né? Se não está feliz, talvez precise repensar se é a escola que vai atingir as expectativas de vocês e tudo mais. Então, tem um lado que não é uma pressão, mas você estar articulando e discutindo sempre com pessoas que muitas vezes se destemperam, né? Por N razões e N motivos. Em relação aos superiores, eu acho que tem uma diferença que é o seguinte, em ambiente de corporação, eu acho que você está sempre, muitas vezes, preocupado, tenso, com essa coisa da avaliação, da comparação, eu ter que estar me superando, né? Exceed expectations, total. O que é o exceed expectations? Você passa o ano inteiro se matando, achando que você está exceeding all expectations, e aí a hora que você vai ver, você fala, não, mas na comparação, teve o fulano lá na Índia que entregou um pouco mais, né? Você fala, quem é essa pessoa? Eu vou dar uns tabefes, não é possível, essa pessoa não deve ter dormido, não é tanto que eu me matei, né? Então, eu acho que, assim, a avaliação, né, de performance,
que muitas vezes gera muito estresse nas equipes, em você, preocupação, que às vezes você precisa, ou, né, ou tem uma expectativa diferente, eu acho que isso às vezes, ou reestruturações, né, que você fica às vezes tenso, e aí, como é que vai ser essa reestruturação? Será que vão cortar vaga? Não vão? E eu acho que hoje eu tenho uma tranquilidade muito maior. Não que não haja cobrança, muito pelo contrário. Eu tive que implementar coisas na escola que eram absolutamente novas para mim, coisas que eu nunca tinha feito, mas eu tinha muita tranquilidade nas capabilities que eu tinha, né, nos skills que eu tinha para implementar, e por que eu fui chamada para estar naquela posição. Então, isso sempre me tranquilizou muito. Então, eu tenho muita segurança de que, fazendo o meu trabalho, como eu tenho que fazer, com a minha autocrítica, né, a minha barra alta, eu sei que eu vou estar entregando um trabalho incrível, né? Então, a gente faz as conversas, né, com a direção, com a dona da escola, com a Patrícia, que é a diretora-geral, a gente tem as nossas conversas, muita frequência, então, eu tenho muita tranquilidade, porque, como os resultados são muito visíveis, a gente vê as melhorias e tudo que a gente vem fazendo, né? Então, isso para você é um combustível que se retroalimenta, né? Diferentemente numa empresa que você se mata ali com o seu, né, PPR, eu não sei, o seu plano de trabalho do ano, e você vai ser avaliado 6 meses depois ou 1 ano depois, uma coisa retrospectiva. Não, aqui é tão fluido, né? E a gente vê as coisas que estão acontecendo, que, assim, você fica muito mais tranquilo, eu acho, sabe? Eu acho que você se sente menos tenso, menos... Então, assim, preocupações e percalços no meio do caminho sempre tem, né? Às vezes eu ligo para a Patrícia e falo, você não vai acreditar no que aconteceu. Não, caiu a casa, gato subiu no telhado, você não acredita. Nossa, um baita de um problema numa implementação de projeto de sistema. E, assim, a gente encontra uma solução, né? E a gente tem muito alinhamento que, assim, a intenção que a gente tem de fazer dar certo faz as coisas darem certo no final. Sempre. A gente sempre encontra uma solução, sempre, né? Então, no fim, assim, a gente tem uma cobrança natural de querer fazer acontecer para entregar, então a gente estabelece metas, o que a gente quer fazer esse ano, o que não quer, tem um planejamento estratégico, e a gente vai correr atrás disso, e a gente vai fazer, vai acontecer. Então, a gente tem muita tranquilidade em relação a isso. A equipe que você tem trabalhando com você, então, diferentemente dessas avaliações de performance, de desempenho, agora vamos comparar, vamos mapear os recursos, quem está aqui, quem está lá, no verde, no vermelho, no amarelo. Então, é uma dinâmica diferente, né? Óbvio, as pessoas que estão entregando menos, a gente vai lá, puxa a orelha, né? A gente tem como alavancar aquele recurso, fazer a coisa melhorar, mas eu acho que o tipo de cobrança e de pressão que a gente tem é diferente. Mas também eu acho que é por conta da maturidade que você tem. Eu não preciso ninguém me cobrar. Eu já suficientemente me cobro e eu sei o que eu tenho que fazer para entregar aquilo com excelência, né? Senti muito isso na sua... Conforme fui ouvindo a sua fala, tipo, tudo bem, claro que você não está nos contando as minúcias do dia a dia, e nem exatamente, né? Enfim, claro que tem altos e baixos, mas estou sentindo muito que essa maturidade para lidar com o que vem é a base do rolê. Tipo, gente, as coisas estão acontecendo, vamos com tranquilidade e uma hora resolver. Já não resolvemos a vida inteira, 40 anos resolvendo o problema? E outra, né, assim, você começa cada vez mais também confiar no bom senso, no que é uma decisão acertada, às vezes não tomar a decisão na quentura da coisa, seja por conta de uma grande discussão, um grande problema que você teve. Vamos dormir?
Vamos descansar em cima disso? Não precisa nada ser resolvido hoje, amanhã a gente pode, né, repensar. Então, nada como uma noite entre 2 dias, né? Ai, Valzinha, cadê você no mundo? Cadê seus clones por aí afora? Vamos dormir, gente. Óbvio, vamos dormir. Vamos descansar. Não dá para resolver, sabe, no impulso. Calma, vamos, né? Vamos maturar a coisa, né? E também tem a questão de que me vem muito a questão da motivação, né? Uma motivação externa, então alguém te cobrando ou alguma coisa que você tem que fazer, entregar, e quando a motivação vem de você. E aí não precisa dessa pessoa te cobrar, aliás, você faz mais, você faz o que, né, o que te transborda ali. Então, realmente tá muito presente no que você tá falando, dá para ver muito isso, porque aí tanto faz se tem alguém te cobrando ou não, você vai fazer muito mais que aquilo, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Val, eu estou muito curioso para saber qual é a sua pergunta, por que não? Aquela pergunta que te faz questionar as coisas e que te ajuda muito a tomar essas decisões e a seguir esse rumo diferente na sua vida. Bom, primeiro assim, eu acho que a gente, assim, o novo, para mim, nunca foi amedrontador, né? O novo. Então, e eu sempre parto do princípio que o não a gente sempre tem. Então, se eu quiser mudar algo, por que não falar? Por que não expor, né? Eu não tenho medo de exposição, eu não tenho medo do ridículo, né? Eu não tenho receio de fazer um comentário idiota ou uma pergunta tonta, principalmente entrando num ambiente, né, onde eu tinha pares, eu tenho toda a equipe pedagógica da escola que tem uma dinâmica de trabalho muito diferente da minha e eu precisava conhecer muito deles. Então, assim, por que não posso fazer pergunta idiota? Por que eu não posso errar? Por que eu não posso? Lógico que eu posso. Vocês me falam que está inadequado ou que não está, eu não faço mais. Ok. Então, assim, para mim é muito. Eu nunca tive. O porquê não, para mim, é uma pergunta sempre estimuladora, né? Então, isso eu falo também para as pessoas que trabalham comigo. Não tenham medo, né? Porque o não a gente já tem. Não tenha medo de propor coisas novas, né? De se expor. O que vai acontecer? Você vai falar, puxa, não é por aí, é por ali. Então, assim, o medo do ridículo, o medo da vulnerabilidade, a gente não pode ter. Então, para mim, esse é sempre o porquê não, né? Não se sinta amedrontado ou inseguro. É isso que faz você ir para frente, né? É tão mais fácil viver assim, né? Porque senão a gente fica ali sempre presumindo que as pessoas estão pensando ou tentando meio que se guiar por por ideias, pensamentos que a gente acha do outro. É mais fácil falar, né? Mais fácil se colocar, expor, e aí o outro vai dizer se é ridículo ou não, e se for ridículo, você aprende em cima daquilo, né? Exatamente. Para mim, tem uma coisa assim. Eu acho que eu me sinto muito mais tranquila, né, em ser quem eu sou, em trazer os meus pensamentos, em me expor do jeito que eu acho que eu tenho que falar, ou tenho que sugerir, né, ainda que as pessoas não concordem comigo, e tá tudo certo, né, também elas podem ter o fundamento delas, que às vezes é muito válido, né, eu trago sempre muito um olhar muitas vezes de mãe para as discussões, porque eu vejo que as mães falam, né? Trago sempre, questiono, faço um advogado do diabo, muitas vezes nas reuniões, e tá tudo certo. Às vezes as pessoas concordam comigo, às vezes não, às vezes elas trazem outros argumentos, mas para mim é sempre assim, por que não falar o que você pensa? Eu acho que você tem que ser você sempre, né? Na sua íntegra, e não ter medo de se expor, né?
Eu não sei, é um pouco isso que fala nessa pergunta? Super. Exatamente. Brené Brown, você recitou o capítulo lá da Brené Brown sobre a coragem de ser vulnerável. E é Esse isso. livro é maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito, ele é incrível. Passou, incrível. Ele é incrível, ele é incrível. Todo mundo devia ler. Também acho. E reler, talvez, porque eu já li e já estou precisando ler de novo. Exato. É muito Vamos bom, botar é nos comentários do episódio para o pessoal aí comprar o livro e começar a ler. É muito bom. Ai, Valzinha, maravilhoso, amei. Ai, precisamos de mais pessoas como você, Valzinha. Eu estou super. Sempre fui sua fã, né? Você sabe. Eu prometo que eu asso uma abobrinha aqui na minha churrasqueira para você. A gente faz um churrasquinho. Um brócolinho tostado. Você lembra? Eu fiz um churrasco aqui, falei, o que eu vou dar para a Sol? Trouxe grão de bico. É verdade. Nossa, não, mas amo Hummus, né? Pasta de grão de bico. Agora a gente faz uma coisa mais veganinha. Sim, quando essa pandemia der uma trégua. Quando isso tudo passar, se Deus quiser. Sim. Ai, Valzinha, muitíssimo obrigada pela sua presença, energia, good vibes, como sempre. Ai, eu adorei. Muito bom. Você vê, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né? A gente transcende, assim, né? É muito gostoso. Eu não consigo me imaginar voltando para um ambiente corporativo, e quanto mais eu estou longe desse mundo, mais eu vejo como eu estava deslocada ali, né? Eu vejo, às vezes eu acompanho o LinkedIn, porque a gente publica coisas e tal, eu vejo as pessoas elogiarem algumas ações de marketing no Big Brother, não sei o que, eu falo, nossa, meu... Só quem é do meio que se elogia, porque, assim, no fim das contas, sabe? Quando você vê assim, nossa, essa ação foi maravilhosa, é quem trabalha com marketing, porque, assim, no fim das contas, eu vejo que tantas coisas que a gente fazia, que a gente achava que a gente estava impactando, que a gente estava trazendo awareness para as pessoas, e tem gente que nem sabe do que a gente fazia, nunca ouviu falar, e aí você fala, a vida, o mundo é tão maior, as pessoas conseguem sobreviver de tantas maneiras, com tantas possibilidades, e quando a gente está dentro daquela bolha, a gente não consegue pensar fora dela. A gente não consegue. A gente acha que aquele é o nosso universo. Meu Deus, o que vai ser a hora que eu sair daqui? Vai ser muito melhor. Pode ser muito melhor se aquilo estiver conectado com você. Pode ser, talvez uma pessoa tome uma decisão e fale, nossa, me arrependo amargamente. Volta e tá tudo certo. Mas tenha coragem também de ouvir esses sinais, porque pode ser muito melhor, muito, como você nunca imaginou. É isso, Total. assina embaixo. Solzinha deve pensar isso agora com esse rumo dela novo, né? Super, é exatamente. Eu falei até essa semana para as minhas amigas, eu falei, eu prefiro vender a minha TV, ficar só com uma roupa no corpo de frio, uma de frio, uma de calor, do que voltar, tipo, para o mundo corporativo por causa do dinheiro. Tipo, não, vou dar um jeito, vou dar meus pulos, porque não consigo cogitar a possibilidade de um negócio que não faz o menor sentido. Por que eu tô jogando minha vida fora? Socorro! Não dá mais. É muito louco isso. E quando a gente pensa que a gente entra num looping, né? Eu acordo 6h30, 7h, aí eu tomo um banho, aí eu pego o trânsito, aí eu vou pro escritório, aí eu volto só no final do dia, aí eu janto, aí eu vou dormir, aí eu vou tensa, porque não resolveu o problema no México, porque isso, porque aquilo. Você fala, que vida é essa, né? Não quero essa vida para mim. Né? Hoje eu fico muito feliz com a vida que eu tenho, graças a Deus, com os problemas que eu tenho. Adoro os pepinos que eu tenho. Eu gosto dos meus pepinos, estou feliz agora. Põe eles na chapa ali, já é. Põe eles na chapa, na grelha. A gente dá um saborzinho neles e tudo mais. O problema é quando você tem muitos pepinos, você não gosta desses pepinos, né? Exato. Então, assim, você não é como um advogado, né? O advogado que tem paixão pelo que faz, ele gosta daqueles problemas, ele gosta de resolver aqueles problemas, né? Então, você precisa gostar de resolver as coisas que aparecem no seu trabalho. Tem coisas que você não gosta, claro, nada são flores 100% do tempo, mas você precisa se sentir motivado, gostar de estar ali,
resolvendo, né, todas as situações ali do teu dia, né? E resolver um problema é uma conquista, quando faz sentido, né? Uma conquista, descobrir como é que fazia o negócio, então, né? Tipo, menos uma bucha, qual é a próxima? Né? O que eu ia falar? E eu acho que um último ponto é que eu acho muito, fico também muito... Tem alguém ali. Tem alguém aparecendo. Pode dar oi. Quer dar oi? Pode dar oi. Eu não quero dar oi. Só queria então botar a cabecinha. Tá lindo. Pronto. Que eu acho muito inspirador, porque eu ouço as pessoas da minha idade achando que estão muito velhas para saírem, e eu acho inspirador você falar que você começou a repensar as paradas com 40 anos. Gente, idade é uma mera ilusão. É uma mera ilusão. Então, acho bastante inspirador também essa história. E sabe uma coisa, Sol? Sabe a minha avó, né? Eu tenho uma avó que acabou de fazer 101 anos. Absolutamente lúcida. 101. Caramba. E você vai conversar com ela lembra do aniversário do João, do Pedro, do não sei o quê, ela conversa. Então, assim, por que não com 40? Por que não com 50? Né? Quando eu vejo, assim, uma notícia ou outra da pessoa que se formou com 50 e poucos anos, que tinha sonho de... Por que não? Por que não aprender uma língua quando você já é mais velho? Por que não você fazer uma grande viagem sozinho ou acompanhado? Por que não mudar de carreira, né? Eu acho que são amarras que te aprisionam demais, né? Então, você precisa ter essa coragem, você precisa conseguir romper, né, um pouco dessas situações que você acha que são, né, as mais confortáveis, porque isso não vai te levar para o lugar onde você quer estar, né? Sim. 100%. Nossa, Escreveu nosso podcast. Exato. Nossa, Val, muito obrigado por ter vindo, por ter topado esse convite. Ai, adorei, eu fiquei até olha, ele emocionada. Ele passa por aqui e solta umas palavras. Emocionada, porque eu me sinto muito, assim, feliz de poder participar, né, trazer um pouco dessa minha experiência. Eu tive o prazer de trabalhar com a Sol, e fico feliz de vê-la também num caminho que tem a ver com a essência dela, com o que ela tem trilhado aí para ela. E eu sempre falava, Sol, você tem certeza dessa decisão? Você conversou com seu pai, Sol? Seu pai está tranquilo, Sol? Adoro. Então, assim, eu fico muito, muito feliz de poder dar esse depoimento. Até comentei na escola, falei, gente, eu vou participar de um podcast. Olha que legal. Eu estava muito feliz, muito legal. A gente está muito feliz de ter te trazido, Valzinha, muito, muito honrados. E se as pessoas que te ouviram, te curtiram e querem trocar uma ideia, tirar uma dúvida, tal, como que elas te acham? Pode ser por e-mail, né? Pode me mandar e-mail. Pode ser? Valesca, com V-I-K, Valesca, tipo a famosa. A famosa. Beijinho no ombro. Valesca com V-I-K, Madazio, M-A-D-A-Z-I-O, @yahoo.com. O Yahoo, ele denuncia imagem, ele denuncia a idade, né? Pode ser Gmail, vai, bota Gmail aí. Você falou também durante o episódio que você faz várias coisas no Instagram também. Você também teria um Instagram? Pode ser da escola ou o seu, para o pessoal acompanhar, quiser seguir. O meu, só que ele é fechado, né? O da escola é Colégio Vértice. Pode seguir o da escola, Colégio Vértice é muito legal. E o meu é fechado, né? Aí é só para os íntimos mesmo. Só amigos. Mas pode escrever, valescamadazio@yahoo.com ou gmail.com. Pode pôr o Gmail aí que parece mais jovem. Exato. Valzinha, você é jovem sempre. Outro dia minha filha falou para mim, mãe, ninguém mais tem e-mail Yahoo. Eu falei, que ninguém mais, Marina? Tá cheio de gente da minha idade que tem Yahoo. Um monte. Em 2012 eu tinha o @bol. E eu sofria bullying dos meus amigos.
aí é Com demais. 20 anos tem bol, velho. Mas é melhor até mandar no Gmail, porque o Yahoo é tanto spam, porque é muito antigo. Sim. É tanto que eu entro muito pouco. Então, podem contactar ali, se eu puder ajudar e ser uma inspiração aí em termos de fazer as pessoas, né, repensarem suas vidas para melhor, eu estou à disposição mesmo. Maravilha. E para os ouvintes que querem acompanhar a gente também, o nosso conteúdo, o nosso Instagram é @porquenãopodcast e vocês encontram a gente por lá. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigada. Valesca. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigada. E por que não?